Campeão brasileiro, campeão da Copa do Brasil, campeão espanhol com o modesto La Coruña, campeão com a seleção brasileira da Copa América, ele foi injustiçado com a amarelinha por conta de uma atitude que ele teve no clube. Mas afinal, que fim levou o Djalminha? Se aposentou? Ainda joga? Fica tranquilo que eu vou te contar, mas antes, se você ainda não é um inscrito no canal, se inscreve agora mesmo para apoiar o nosso trabalho e assim você recebe mais vídeos como esse, beleza? Galera, lembrando que a gente tem um segundo canal, o FUT Prime International, onde a gente traz a história e o paradeiro de diversos jogadores que brilharam na Champions League, em Copa do Mundo, enfim, jogadores estrangeiros. Então se você quer saber o paradeiro desses grandes craques que brilharam na Europa, se inscreve já no nosso segundo canal, beleza? O link tá aqui na descrição e no primeiro comentário fixado. Djalma Feitosa Dias, mais conhecido apenas como Djalminha, nasceu em Santos em dezembro de 1970. Formado nas divisões de base do Flamengo, Djalminha fez seu primeiro jogo entre os profissionais numa partida contra o América, válida pelo Campeonato Carioca de 1989. No ano seguinte, ele fez parte do elenco vencedor da Copa do Brasil de 90, juntamente com companheiros dos juniores que venceram junto com ele a Copa São Paulo do mesmo ano. Curiosamente, 7 campeões participaram dos jogos contra o Botafogo na final do Campeonato Brasileiro em 92, que rendeu o penta brasileiro ao clube. Fabinho, Júnior Baiano, Piá, Nélio, Paulo Nunes, Marcelinho Carioca e Djalminha, simplesmente uma geração de muitos craques de uma só vez no Flamengo, que acabaram fazendo mais sucessos em outros clubes do que no próprio rubro-negro carioca. Com problemas para lidar com tantos talentos de personalidade forte no grupo, que já contava com nomes de peso, como por exemplo o Renato Gaúcho, o Maestro Júnior, enfim, o Flamengo acabou se desfazendo de alguns jogadores que eram talentosos, mas considerados garotos problemas. Djalminha foi um desses, que deixou o Flamengo para ir para o Guarani, e no clube de Campinas ele se esqueceu de tudo no extracampo que poderia atrapalhar sua carreira e focou apenas nas 4 linhas, resultando, claro, numa das suas melhores temporadas. Brilhou no Guarani e ganhou um contrato com o futebol asiático, só que ele acabou não se adaptando à vida no Japão e voltou ao Brasil para jogar pelo Palmeiras em 96, aquele Palmeiras multicampeão com a Parmalat, isso mesmo. Ganhou reconhecimento por brilhar, armar jogadas com uma qualidade ímpar, roubando a cena no meio de um elenco que na época, meu amigo, era repleto de grandes jogadores como Cafu, Júnior, Flávio Conceição, Rivaldo, Miller, Luizão, enfim. O Cafu contou anos depois que nunca viu ninguém fazer o que o Djalminha fazia com a bola, era simplesmente um craque incomparável. A carreira do Djalminha atingiu seu ápice em 97, quando ele foi o meia da seleção brasileira que disputou e conquistou a Copa América. A partir desse seu sucesso na seleção, é claro que o reconhecimento internacional acabaria chegando e rendeu a ele uma passagem para a Europa, mais precisamente para a Espanha, onde ele veio defender o La Coruña, que na época se tornou uma potência graças, claro, ao seu rendimento em campo. De 97 até 2002 ele jogou no time espanhol. Na Galiza ele se tornou ídolo depois de conquistar pela primeira vez o título inédito do Campeonato Espanhol na temporada 99-2000. Entretanto, foi na temporada de 2002 que o temperamento de Djalminha tornou a atrapalhar sua carreira, visto que durante um treino ele se desentendeu com o treinador Javier Irureta, agredindo com uma cabeçada. Meu amigo, foi ele que inventou a moda pro Zidane. Naturalmente ele foi afastado da equipe, negociado com o clube da Liga Austríaca, o Áustria Viena. Porém, o pior de tudo não foi só isso não foi jogar na Áustria, é que, enfim, a notícia do seu ato indisciplinar também acabou repercutindo no seu futuro na seleção brasileira. Antes ele era cotado para disputar a Copa do Mundo de 2002, o Djalminha, no entanto, acabou ficando de fora dos planos do Filipão, isso mesmo, deu lugar ao jovem Kaká, que depois viria a brilhar muito no mundo do futebol. O ciclo dele na seleção foi finalizado apenas 14 jogos e 5 gols depois. Acredita nisso? O cara ficou de fora da seleção por conta de uma cabeçada que ele deu no treinador. Uma verdadeira pena que um dos maiores craques do futebol brasileiro nunca tenha jogado uma Copa do Mundo e tenha recebido tão poucas chances com a seleção. Sobre esse tema, o Djalminha fala direto em entrevistas, inclusive disse o seguinte: assim, eu já não me dava bem com o treinador, aí uma discussão lá de treino, uma coisa boba. Aí ele me mandou tomar no cu, vai tomar por aí cu e tal. Eu falei, o quê? Aí voltei. Aí quando eu voltei, eu encarei ele assim, foi o que que falou tal, e dei uma cabeçadinha assim de leve, né? Uma encaradinha, né? É, encarado, e dei uma cabeçadinha de leve. E aí... Isso foi gravado? Foi. Nossa! Esse foi o Essa foi a merda.
Bom, como era de se esperar, o Djalminha ainda foi campeão na Áustria, conquistando a Liga e a Copa do país na mesma temporada. E apesar do desejo do time austríaco, não foi possível exercer o direito de compra do passe do Djalminha devido ao valor e do salário do cara, que era completamente surreal para a realidade do futebol austríaco. Ele voltou então ao La Coruña depois de especulações de um possível retorno ao Palmeiras, mas o Palmeiras estava na Série B nessa temporada e por fim, um ano mais tarde, ele acabou encerrando sua carreira, depois que ele não recebeu nenhum contrato que, enfim, valesse a pena ele se dedicar mais ao futebol. Ele acabou então ficando desanimado com as poucas propostas que chegavam e, enfim, depois de uma passagem curta no América do México, aos 34 anos de idade, o Djalminha encerrou sua carreira como jogador. Hoje, o craque é comentarista na ESPN, participa do programa Resenha, vive dando show de futevôlei com a sua habilidade. E é isso, cara, mas e você, se lembra do craque, do Djalminha? Lembra dos pênaltis de cavadinha que davam gelo no coração do torcedor? Pois é, meu amigo, acha que ele merecia ter jogado uma Copa, ter mais chances na seleção? Deixa aqui nos comentários a sua opinião e claro, não esquece também do like no vídeo, beleza? Eu fico por aqui, a gente se vê na próxima história, valeu e tchau, tchau.